Vamos hoje retomando o nosso módulo e vamos falar um pouco de mitologia. A mitologia, ela não tem uma data específica de começo, mas é muito interessante como, mesmo sem entender o significado profundo daquelas histórias de deuses, de fadas, de monstros e dragões, todos nós, de alguma forma, nos identificamos com aquelas histórias fantásticas que faz parte da história da humanidade. Eu lembro quando eu era criança, e isso tem pouquíssimo tempo, por isso eu lembro com tanta nitidez, que meu pai me presenteava com os personagens do Olimpo. Então com o passar do tempo, eu tinha todo o Olimpo na minha estante de brinquedos. E isso fez parte da minha infância, e eu fui crescendo, e talvez isso explique porque hoje eu tenho tanto interesse em estudar a mitologia. Mas qual seria, de fato, a importância da mitologia para nós? Porque a mitologia durou tanto tempo e persiste hoje, mesmo ao leigo, se nós pararmos e perguntarmos se você conhece algum mito ou algum deus ou algum herói mitológico, com certeza alguém vai lembrar de Hércules, de Zeus, Afrodite e Atenas. Mas o que é o mito, propriamente dito, ou qual é a função do mito para nós em termos psíquicos? É interessante quando nós estamos estudando, estamos adentrando a uma doutrina tão ampla e tão rica de conhecimentos como é a doutrina espírita, e quando vamos estudando principalmente a obra de Joana de Ângeles, e não é surpresa que ao lermos em algumas de suas páginas, encontremos lá alguns dos mitos. E na própria história da nossa mentora, ela já teve a oportunidade de estudar os mitos e escrever sobre Narciso. Então, encontrar no livro e na própria obra espírita uma história sobre Sísifo, ou Hércules, ou Perseu, não é novidade para nós. Mas tem uma função e tem um sentido para que a própria mentora coloque isso dentro de uma obra espírita, dentro de uma série de estudos psicológicos. O grande estudioso da mitologia, Joseph Campbell, nos diz: essas informações provenientes de tempos antigos têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana. Construíram civilizações e formaram religiões através dos séculos, e tem a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da nossa travessia pela vida. Conta-se alguns mitos por mais de 4.000 anos. E esses mitos que foram perdurando durante todo esse tempo, como as histórias que nós contamos aos nossos filhos, aos nossos netos, e essas histórias vão durando durante muitas existências, a mitologia vem com essa linguagem simbólica daquele homem antigo que tentava compreender o seu comportamento, que tentava compreender o seu mundo interior, que tentava compreender as reações daquela sociedade que ele vivia. Aquele homem que ainda estava aprendendo a entrar em contato com Deus e com o seu mundo interno. Então, a própria história da mitologia caminha junto com a história do homem, com a história da humanidade, com a história das religiões. Todas as religiões que compõem a história do homem têm os seus mitos. O mito da criação, de Adão e Eva, e tantos outros mitos na Índia e tantos outros orientais que podemos encontrar. E o mito, ele está tão próximo a nós hoje, homens e mulheres da atualidade, e às vezes nós não percebemos a sua importância. Em um determinado momento da própria história nossa como seres humanos, e há bem pouco tempo, para ser mais exata, havia uma grande preocupação de que o homem adoecia justamente porque ele tinha rompido com seus mitos. Esse homem que rompe com seus rituais, esse homem moderno que deixa de ritualizar, deixa de comemorar o momento em que ele sai da infância, entra na adolescência, sai da adolescência e entra na fase adulta. E alguns estudiosos da psique começam então a se preocupar qual o dano causado a uma sociedade que rompe com seus mitos, que deixa de ritualizar, que rompe com seus deuses internos. Não que estejamos aqui ou pensando em hipótese alguma em pregar o politeísmo, mas no sentido dos deuses como os conteúdos do nosso próprio inconsciente.
Então, quando falamos de mitologia e quando vemos a mitologia chegando tão perto de nós na doutrina, né, numa obra psicológica, devemos nos perguntar qual a minha parte se identifica com esse mito. Quando eu percebo que, assim como Campbell nos diz, que a mitologia, o mito, que essas histórias têm uma função de compreender ou de nos ajudar a compreender quem somos, de compreender os nossos sentimentos e as nossas atitudes, então a mitologia tem uma importância fundamental nessa linguagem simbólica do nosso inconsciente. Então, para que possamos compreender melhor o mito, nada melhor do que entrarmos em contato com o próprio mito. Então, o meu convite hoje é que possamos ouvir o mito, escutá-lo não só com os ouvidos materiais, mas de alguma forma permitir que esse mito atravesse a nossa alma e essa linguagem tão desconhecida e sem pretensão de entendê-la inicialmente, possa ir fazendo parte do nosso comportamento e que eu possa ir me identificando com esse personagem, com aquela atitude, com aquela situação e no final tentarmos ver se essa história faz ou não parte da minha vida individualmente e do coletivo que eu participo. Então, para essa experiência de hoje, eu vou trazer o mito de Perseu. O mito de Perseu que a mentora traz no livro Psicologia da Gratidão e que ela vai fazer uma análise e nós vamos hoje fazer um pouco disso. O meu convite inicial é que possamos nos identificar, sem pretensão, como eu falei inicialmente. Não importa se eu entendo ou não essa linguagem estranha, mas vamos brincar de sermos os personagens dessa história fantástica do mito de Perseu. Há muito tempo atrás, num tempo em que Abas, casado com Aglaia, era o rei de Argos, seus 2 filhos gêmeos, Acrísio e Preto, viviam em luta constante. Contava-se mesmo que a luta entre os dois se iniciara no ventre materno, pois antes de nascer já disputavam a primazia de sair primeiro para conquistar o trono do pai. Mesmo tendo seu pai determinado que deveriam alternar a posse do reino, logo que Abas morreu, os 2 irmãos entraram em guerra. Tendo saído vencedor, Acrísio expulsou o irmão da Argólida e tomou posse do reino. Desposando Eurídice, o novo rei de Argos teve uma filha, Dânae. No entanto, como desejava ardentemente um filho, resolveu consultar o oráculo, que vaticinou: não terás um filho, mas o filho de tua filha será responsável por tua morte. Temendo que o oráculo se cumprisse, Acrísio mandou construir uma câmara de bronze subterrânea e lá encarcerou a filha em companhia da ama. Mas Zeus, tendo se apaixonado por Dânae e fecundador por excelência, penetrou na inviolável câmara por uma fenda existente no teto e, tomando a forma de chuva de ouro, engravidou a princesa, que deu à luz a Perseu. Durante algum tempo, o menino pôde, com a cumplicidade da ama, ser conservado secretamente. Mas no dia em que o rei teve conhecimento da existência do neto, não acreditou que o mesmo fosse filho de Zeus, atribuindo-lhe o nascimento a alguma ação criminosa de seu irmão e eterno rival, Preto. Após ordenar a execução da ama, encerrou mãe e filho numa arca de madeira e ordenou que fossem lançados ao mar. A pequena arca, arrastada pelas ondas, foi dar na ilha de Sérifo, onde reinava o tirano Polidectes. O irmão deste rei, o humilde pescador Díctes, resgatou mãe e filho e os levou para sua casa, mantendo-os sob sua proteção. O jovem garoto cresceu forte e corajoso, sempre com a preocupação de proteger a mãe das investidas amorosas do rei Polidectes. Mas Polidectes sabia que somente poderia conquistar Dânae se livrando de Perseu, e bolou um plano ardiloso. Convocou os nobres do reino e também Perseu para anunciar que, desistindo de se casar com Dânae, iria pedir em casamento Hipodâmia, filha do rei de Pisa. Mas para isso precisava que cada nobre lhe oferecesse um cavalo, como forma de oferecê-los ao rei, pai de sua noiva. Perseu não possuía recursos nem cavalos, mas ficou tão feliz com a notícia que disse ao rei que lhe traria qualquer coisa, até mesmo a cabeça da Medusa. Era a deixa que o rei esperava,
pois sabia que isso levaria Perseu à morte, e imediatamente ordenou que ele cumprisse o prometido. Desta forma, o rei Polidectes se livraria do jovem príncipe que lhe impediu o caminho para Danae, sua mãe. O problema é que todos os que se deparavam com Medusa tornavam-se pedra. O desafio de Perseu era, portanto, mortal. Mas Perseu contou com a simpatia dos deuses a seu favor, pois era filho de Zeus. Atena e Hermes orientaram-no para sua empreitada, com recomendações e meios para o cumprimento da imprudente promessa ao rei. Os deuses aconselharam Perseu a procurar as Fócidas Ogreias, Ênion, Perfredo e Dino, filhas de Fócis, divindade marinha da primeira geração divina. As três habitavam o extremo ocidente, no país da noite, possuindo apenas um dente e um olho que dividiam entre elas. Estas criaturas conheciam o caminho para o esconderijo das Górgonas, além de saber onde se escondiam algumas ninfas detentoras de objetos que Perseu precisaria na sua tarefa. Perseu rumou para o país onde não chegava qualquer raio de sol, e era necessário que se descesse ao país das sombras, tendo por guia Hermes, o que não se perdia na noite e nos caminhos, e contando também com a inteligência de Atena, a grande protetora dos heróis. Como as Fócidas só possuíam um olho, duas delas dormiam enquanto a outra vigiava. No momento em que uma iria passar o olho à outra, e portanto nenhuma das três enxergava, Perseu roubou o olho daquela que estava acordada, e só o devolveria se obtivesse as informações desejadas. As Fócidas mostraram como chegar até as ninfas, e estas, sem resistência, entregaram-lhe sandálias com asas, um alfoge para guardar a cabeça da Medusa e o capacete de Hades que tornava invisível seu usuário. O deus Hermes lhe ofereceu uma afiada espada e Atena emprestou seu brilhante escudo de bronze. Perseu chegou ao esconderijo das Górgonas, Medusa, Euríale e Esteno. Três monstros com a cabeça aureolada de serpentes venenosas, presas de javali, mãos de bronze, asas de ouro. Elas tinham a capacidade de petrificar quem as olhasse diretamente. E então, bem, essa é a primeira parte do mito de Perseu. Eu vou deixar o suspense para a outra aula, para que vocês possam também entrar em contato com o mito, porque é um mito muito grande e muito profundo. Então, mesmo nesse resumo, porque é um mito que já está resumido nessa primeira parte, podemos ver a saga desse herói que é Perseu. E mesmo sem fazermos muitas análises, nós vamos ficando envolvidos nessa história do herói, desse rapaz que está defendendo a mãe e que precisa agora fazer uma jornada e trazer a cabeça da Medusa que ele prometeu a um rei, que é um rei arbitrário, um rei cruel. Mas que a própria história do nascimento de Perseu já traz todo um significado importante, porque segundo a própria mitologia, todo herói que se preza nasce e tem um nascimento catastrófico, um nascimento difícil, uma situação complicada na vida. E aí nós nos perguntamos, e o que a história de Perseu ou tantos outros heróis mitológicos tem a ver com a minha vida? O primeiro ponto importante a pensarmos aqui é que todos nós temos uma jornada heróica a construir na nossa vida. No momento em que nascemos, reencarnamos, até o nosso momento do desencarne, a vida é um próprio convite heróico, é a própria condição da nossa jornada. Perseu é mais um dos heróis que representam isso. O nome Perseu significa destruidor. E esse destruidor, não no sentido tão pesado da própria palavra, do destruir no sentido negativo, mas desse aspecto que existe em nós, que vem muitas vezes para reformular a nossa vida. Então estamos diante de um mito que é um verdadeiro convite para a reformulação do ser que somos. Mas a história desse mito começa com uma briga, porque mesmo dentro do ventre materno, os dois começam a brigar, os filhos do primeiro rei. E eles brigam porque, sendo gêmeos, o primeiro que nascer toma posse do reino. E eles sabiam disso de alguma forma. E essa era a condição para a briga já no ventre materno.
Então nós vamos pensando e trazendo a análise que Carl Gustav Jung nos propõe. Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. E esse é um aspecto extremamente importante, porque estamos falando de duas instâncias arquetípicas do nosso ser. A nossa condição de amar, que já nasce conosco por conta do nosso próprio self, da nossa essência, mas também do nosso complexo de poder, do próprio arquétipo de poder, que também vem conosco e que faz parte da nossa história. E que Carl Gustav Jung nos chama a atenção, onde um impera, o outro não tem espaço, o outro está na sombra. E esse é o começo da história do nosso mito, onde a crise e o preto brigam, onde há a ânsia de poder, não há amor. E nós vemos então esse início desse mito trazendo justamente a dominância pelo poder e não a dominância pelo amor. Mas o que é importante nesse processo é que não fiquemos distantes do mito, mas que peguemos todas essas informações e comecemos então o nosso processo. E eu? Onde existe em mim ou em algum lugar no meu processo consciente ou inconsciente, no que dá para eu perceber, onde existe essa briga entre esses dois que tentam dominar na minha vida? Quem tem mais espaço no meu reino interno? Quem tem mais espaço na minha vida, no meu sentido de um reino geral? É o poder? É a crise? Ou é preto, o amor, que foi banido e colocado do outro lado da ilha e que não tem agora lugar nesse reino, porque o ego predomina e esse ego então quer dominar, quer controlar e quer conduzir a minha vida. Esse é o primeiro convite do mito de Perseu. Eu preciso, em um determinado momento da minha vida, seja esse momento um momento de crise financeira, seja esse momento um momento de crise familiar, ou simplesmente porque eu acordo e vejo que a vida tem um sentido muito mais profundo e que eu preciso perguntar: quem predomina hoje na minha vida? Qual é o Senhor de fato que eu estou a servir? É Deus no sentido psicológico do self ou é Mamon no sentido psicológico do ego? Então Jung nos traz essa reflexão. Um é a sombra do outro. Por isso Jesus acertadamente nos diz: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Então, nessa aparente dicotomia dos dois eus, que no mito fica como preto e acrísio, a ocorrência se dá porque um não toma conhecimento do outro, de forma consciente, podendo mesmo negar-se um ao outro. E aí nós começamos a ver como a mitologia pode nos ajudar no nosso processo. Joana de Ângeles vai nos chamando a atenção nessa aparente dicotomia. Aparentemente existem dois eus, mas é um único eu que se dividiu, que se rompeu nesse nosso processo psíquico. A ocorrência se dá porque um não toma conhecimento do outro. E aqui nós começamos a ver que é justamente a nossa dificuldade de percepção da sombra, a nossa dificuldade desse outro eu que existe em mim e que todo o tempo eu vou colocando em algum lugar da minha vida, faz com que eu termine tendo uma vida muitas vezes inconsciente ou dominada pela própria sombra, acreditando que é o ego que está conduzindo a vida. Como eu vejo isso? No mito a gente vai perceber dois momentos importantes onde o próprio ego, que no momento aqui é a crise, ele vai fazer, ele manda o irmão para um outro lugar, para uma ilha distante, ou seja, parte do meu conteúdo psíquico eu empurro para o inconsciente profundo. Eu não quero saber. Aquelas situações ou aqueles sentimentos e emoções que muitas vezes eu não quero entrar em contato e que eu simplesmente faço show. Como se a gente estivesse limpando uma poeirinha no móvel. E aí colocamos aquilo no fundo da gaveta, debaixo do tapete, no fundo do baú, trancamos e escondemos a chave. Só que aquele conteúdo não vai deixar de existir, ele vai continuar fazendo parte da minha psique, ele continua ali. E ele faz isso com o irmão, como representação dessa parte, dessa outra parte dele, mas ele também vai fazer isso com a sua filha. Quando ele descobre através do oráculo que o filho da sua filha irá matá-lo. Então ele vai pegar essa parte dele, a ânima, e vai colocar no subterrâneo, dentro de um lugar fechado, junto com a ama. E a ânima, no caso, como a gente está analisando o mito, e que o rei
masculino, a ânima é justamente a nossa parte sensível. A palavra ânima significa alma, aquela parte sensível e criativa do meu ser. As emoções, os sentimentos, a minha capacidade de percepção profunda do eu que sou, do si mesmo. E aí nós voltamos para a nossa história e nos perguntamos, e o que eu tenho feito da minha alma? Onde está a minha alma? Onde está a minha Danae? Onde eu a coloco? Será que eu também não estou colocando em um subterrâneo, em algum lugar do meu ser muito profundo e vou deixando lá porque eu tenho medo que o fruto dessa ânima venha destruir todas as verdades que eu como ego construí? E que a mitologia traz que essa é a necessidade. É necessário que o filho da filha mate o rei. Porque esse rei é todo o nosso comportamento viciado, arbitrário, orgulhoso, ditador, e que precisa ser destruído para que um novo rei assuma esse lugar. Então o self imaturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não o planificam. E é interessante no livro da Psicologia da Gratidão, quando ela vai fazendo a análise do mito, essa percepção profunda desse domínio do ego a partir de um self imaturo. Esse self que vai sofrer a dominância do ego. Não que, no sentido, se formos separar essas instâncias psíquicas, esse self que fica imaturo, justamente porque o ego está no domínio. Então, toda vez que eu acredito ser o senhor da minha casa, no sentido egóico da palavra, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer contato com o meu eu profundo. Eu vou trazer um exemplo, às vezes, que pode acontecer no nosso dia a dia. Quantas vezes, em atitudes nossas, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, onde nós estamos tão envolvidos pelo orgulho ou pela tirania que todos nós possuímos, nós agimos com o outro de forma tão dura e arbitrária e que acreditamos, no fundo do nosso ser, que nós temos o domínio da vida do outro. É mais ou menos essa experiência. Esse ego que acredita dominar, não ouve o conselho do self. Então esse self, como se ele fosse diminuindo dentro de nós e a minha distância a ele vai ficando cada vez maior. E como eu passo a acreditar que eu sou o senhor da minha vida e o senhor da vida dos outros, o que é que Joana nos chama a atenção? Eu passo a atribuir a mim méritos e benesses que eu não mereço, mas eu penso que mereço. Eu acredito que já possuo aquelas qualidades, mas ainda não consegui alcançá-la porque a minha distância da minha essência profunda ainda é muito grande. No nosso mito em estudo, o que nós vamos vendo aqui é quando ele toma conta do reino. Mesmo o pai, antes de morrer, tendo dito a ele que era para alternar o reino e cada vez um irmão reinar, ele entra em disputa, ele briga e ele expulsa o irmão e domina tudo aquilo. E vai ter uma preocupação muito interessante. Eu preciso, depois que a filha nasce, eu preciso saber se eu vou ter um filho, porque eu quero perpetuar o meu poder. E aí nós vamos entrando no nosso comportamento de donos da verdade, muitas vezes. E aí nós somos donos daquela verdade que a gente provavelmente comprou em algum supermercado e vamos convencendo os outros de que aquilo que eu acredito é a única verdade. E não aceito a verdade do outro, não aceito o outro como ele é. Tem uma resistência muito grande e aí nós vamos vendo muitas vezes a nossa vida virando algo muito parecido com o nosso mito. Quando eu expulso aquele outro, seja esse outro o meu filho, o meu marido ou o vizinho, seja quem for esse outro, no sentido real da palavra, porque ele pensa diferente de mim, porque ele questiona a minha verdade, porque ele não aceita a minha dominância, porque eu acredito, na verdade, pela própria imaturidade do ego, e aí eu vou ficando distante cada vez mais da minha essência, que eu mereço todas essas benesses, todos esses méritos e reconhecimento da pessoa que sou. E aí eu não me dou conta que eu vou me afastando cada vez mais e perigosamente da minha verdadeira essência.
Então, invariavelmente, o indivíduo busca superar esse eu opositor frequente, adotando o comportamento castrador por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso. E é impressionante porque todos nós temos consciência desse nosso outro lado, desse nosso outro eu, desse preto, né? Usando o nosso mito. Mas temos todo o tempo a sensação, como ele próprio coloca no mito, que ele é um grande opositor. E é interessante porque no mito, quando a filha relata ao pai que aquele filho é filho de Zeus, que penetrou naquela câmara em forma de chuva de ouro e a fecundou, o pai não acredita. Ele não consegue conceber a ideia de que o neto dele é filho de um deus. E ele acredita que foi o irmão dele, que de alguma forma, ou seja, o seu inimigo, que penetrou na câmara secreta e fecundou a sua filha para vingar-se dele. Então, isso é o nosso trabalho psíquico. Muitas vezes nós estamos diante de uma condição positiva, uma condição que o nosso próprio self nos oferece, e nós não aceitamos aquela oportunidade porque acreditamos que aquilo é ruim para nós. Porque o ego, quando está na dominância, ele não aceita. Isso em termos internos. E em termos externos, isso funcionaria mais ou menos como se em algum momento estivéssemos passando por uma grande dificuldade e um grande sábio, um conselheiro chegasse até nós e nos dissesse qual o melhor caminho a seguir. E no nosso orgulho, no auge do nosso orgulho, nós olhássemos para aquele homem velho e disséssemos, não sabe nada, e desprezássemos aquela sabedoria. Isso é o que acontece no nosso mundo interno. Todas as nossas respostas já existem, estão conosco, mas é muito mais fácil ficarmos apegados ao nosso problema, à nossa queixa, ao nosso comportamento viciado, às nossas situações sombrias, do que olharmos um pouco adiante e vermos o horizonte e o sol que brilha lá na frente. E o que é mais triste, se podemos dizer assim, é que o fato de eu ver uma estrada à minha frente e um sol que brilha, e aquele ser um caminho, que seria exatamente esse caminho que o self me oferece, me exige muito sacrifício, muito abrir mão de algumas questões, abrir mão das minhas verdades e das minhas crenças, que eu estou aqui agarrada, né, em todas elas, e talvez isso me dê muito trabalho. E aí, como eu sou espírita, eu vou deixar para a próxima encarnação. E aí eu fico aqui na minha queixa, no meu karma, porque talvez eu sendo vítima, Deus tenha piedade de mim e quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar. E vamos perdendo toda a oportunidade de uma existência rica, onde podemos nos transformar, modificar a nossa história, porque muitas vezes preferimos ficar exatamente apegados ao nosso opositor. Mas, como a vida é sábia, e o self trabalha todo o tempo a nosso favor, a espiritualidade está todo o tempo nos ajudando no nosso processo evolutivo, em torno de nós, na família, os filhos, o marido no trabalho, na vizinhança, na casa espírita, vão aparecendo aqueles e aquelas que fazem questão de ser para nós aquilo que nós não conseguimos ser. Ou que vai me mostrar no seu comportamento aquilo que eu tento esconder o tempo todo. E aí aquela pessoa que me incomoda tanto, fica mostrando para mim todo o tempo aquele comportamento meu que eu rejeito. E aí nós vemos, como já estudamos aqui, as projeções, as transferências e toda a reação com os mecanismos de defesa, porque o meu complexo fica ativado quando eu olho o comportamento do outro, que na verdade é meu e que me incomoda. E aí nós vamos então entrando na guerra de Acrísio e Preto, que vai acreditar com toda a oportunidade ali de receber o filho de um Deus como seu neto, mas que ele prefere acreditar que é o filho do seu opositor, então pega a sua filha, o seu neto, coloca em um baú e joga no mar, joga no seu inconsciente e não entra em contato com a riqueza que existe no seu próprio ser. Então, os sentimentos inferiores, herança perversa do trânsito evolutivo, quando no período assinalado somente pelo instinto dominador, constituem presídios sem grade emocional e espiritual do ser, constrangendo o processo iluminativo e gerando sofrimentos.
E é impressionante como o mito, de alguma forma, nos traz isso, que a mentora nos confirma. Os nossos sentimentos inferiores, que é a nossa herança do nosso trânsito evolutivo, que ainda fala alto para nós. Os nossos ouvidos ainda conseguem captar o grito desses nossos sentimentos inferiores. E que quando isso é assinalado e é tomado por mim muitas vezes como verdade e ativa em mim todo o meu processo ainda instintivo no sentido inferior, isso me prende. E aí nós vamos passando muitas vezes a existência e temos a sensação de que a nossa vida está sufocante, que a nossa vida não flui. Parece que alguma coisa está acontecendo, parece que alguém está impedindo, e aí eu começo a acreditar que tem alguma coisa espiritual que me impede de fazer as coisas, de realizar, de construir na minha vida. Ou então que o outro está me impedindo. E ontem eu conversava com uma pessoa em que ela se queixava muito da condição dela como filha com relação aos pais, e eu perguntava para ela até quando ela ainda ia culpar os pais pelas situações complicadas da vida dela. Porque muitas outras questões, como escolhas profissionais e sentimentais, os pais não interferiram nisso. E por que ela insistia em culpar o pai e a mãe? E ela dizia, mas foram eles que me educaram. Se eles me educaram errado, então como é que eu vou aprender a fazer escolhas? E aí nós vemos esse comportamento que vira um vício, e é muito fácil e muito cômodo se agarrar a isso. Então, Joana nos traz justamente essa reflexão. Quando eu começo a acreditar nisso e deixo que esses sentimentos inferiores e vícios no sentido mesmo de uma preguiça moral, de uma preguiça de fazer com que a minha vida tenha um sentido e um movimento maior, que vai me deixando presa e me limita, tanto em termos emocionais, como também em termos espirituais. E isso vai fazendo com que todo o meu processo iluminativo seja recheado de sofrimento. E como nós, no sentido mesmo do ser humano, e principalmente no sentido do ego, não temos forças ainda para suportar tanto sofrimento, nós desistimos da nossa batalha. E aí deixamos a nossa armadura, entregamos as nossas armas e desistimos de lutar. E aí o mito nos traz justamente um movimento oposto a tudo isso. Essa mãe, esse filho que está lá abandonado nesse inconsciente profundo, é encontrado em uma ilha, em uma outra parte da minha psique. O mito de Perseu traz uma coisa muito curiosa para nós. Ele faz toda uma jornada, e vocês vão ver isso no decorrer do mito, onde ele vai passando por várias ilhas, que são as nossas partes separadas. Todos os nossos eus que a gente vai deixando pela vida fora. E que ele mostra que para que você realmente se conheça e faça justamente o que Perseu precisa fazer, que é trazer a cabeça da medusa, você precisa caminhar nessas partes, conhecer essas partes suas que você deixa abandonado. Então Díctes, o irmão do rei da outra ilha, ele vai encontrar esses dois e acolhe esses dois. E Díctes é uma parte nossa também. É uma parte nossa positiva, parte do nosso self, que atua na nossa vida em benefício do nosso crescimento. E ele então acolhe essa ânima e essa criança que vai ter uma função fundamental na minha psique, que é destruir o ego antigo. E que isso não precisa acontecer no nosso desencarne, isso acontece no momento em que eu escolho fazer o meu crescimento pessoal. Toda vez que eu revejo o meu comportamento, revejo as minhas atitudes, me questiono quanto à minha postura, esse ego vai se moldando e essa relação ego-self vai se tornando mais íntima e mais próxima. Então é justamente esse o convite de não desistir. Perseu cresce nesse ambiente agora, nesse novo ambiente com Díctes. A palavra Díctes significa rede. Esse que pesca, e ele é um pescador, ele pega os dois no mar. Então Perseu cresce forte, protegendo a mãe, protegendo essa ânima. Esse novo rei, esse novo ego sabe, esse novo elemento que nasce dentro de mim sabe da importância da minha alma, da importância do meu ser profundo, por isso ele a protege. E com isso, ele vai
propor ao próprio rei que está fazendo assédio à sua mãe, que ele traga, bem, eu estou tão feliz porque você não vai mais querer casar com minha mãe, escravizá-la, que eu trago a cabeça da Medusa. De forma imprudente até ele coloca isso. E o rei se aproveita disso, é bem isso que eu quero, é exatamente isso que eu quero. E todos nós temos esse nosso momento de enfrentar a nossa Medusa, de ter que ir lá mesmo e dizer, bem, agora eu preciso inflar o meu ego e preciso fazer a minha jornada. Mas muitas vezes nós desistimos no nosso primeiro impedimento. E aí entregamos os pontos ou entregamos a alguém, queremos que os outros resolvam por nós. E Joana chama a atenção. Enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos, que decorrem da fragmentação, do vazio existencial, da falta de sentido psicológico. Então, a batalha travada com a sombra, portanto, é contínua, quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos. A sombra perde. Mas quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio, a sombra triunfa. E aí nós vemos a profundidade dessa proposta que a mentora nos traz, como volta para aquela primeira frase de Jung, onde o amor impera, não há lugar para o poder, mas onde há ânsia de poder, ali não há lugar para o amor. E é justamente esse o ponto principal. Quando nós estamos dispostos a fazer um confronto com a sombra, com o nosso eu, e mais uma vez eu lembro, a sombra não significa tudo que é negativo em nós, mas também tudo que é desconhecido, e lá também tem qualidades que fomos reprimindo e fomos deixando lá no nosso inconsciente. Toda vez que eu vou fazer esse processo, é extremamente importante que tenhamos conosco o nosso amor próprio. Eu preciso amar a pessoa que sou, porque se eu não amo a pessoa que sou, eu vou dar espaço para que a sombra, para que o ódio, para que o ressentimento, para que a raiva impere na minha vida. Porque eu vou culpar todas as pessoas que fizeram parte da minha história. Porque eu vou me ver como vítima de uma educação equivocada. A miopia emocional, defluente do predomínio da sombra no comportamento do ser humano, impede que veja a harmonia existente na vida. Desde os mágicos fenômenos existenciais, àqueles estéticos e fundamentais para a sobrevivência harmônica e feliz. E essa miopia, de alguma forma, é representada no mito pelas irmãs que são cegas, né? Aquelas irmãs que só têm um dente e um olho para as três. E que ele precisa entrar em contato com isso. Ele precisa encontrar com essa parte minha tão obscura, que reside em um lugar onde o sol não brilha, onde a consciência não chega, e lá me apossar desse olho, para impedir que esse conteúdo sombrio continue dominando em mim. Então, o grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. E esse é o nosso grande desafio. E como no começo da nossa aula eu propus um desafio que era justamente que entrássemos em contato com o mito, esse vai ser o nosso desafio desse período até o nosso final do mito. Vou deixar vocês no suspense. É que possamos realmente refletir na nossa existência, na nossa capacidade profunda e rica de explorar a pessoa que somos. Que possamos encontrar um grande prazer e talvez uma grande curiosidade para conhecer essa pessoa, a pessoa que somos, a pessoa que nascemos para ser e que por algum motivo na nossa história, na nossa caminhada, nós deixamos em algum lugar da nossa existência. Então que possamos daqui a algum tempo abrir a porta da nossa casa e deixar que essa pessoa entre e olhar para ela e dizer: muito prazer, seja bem-vinda. Até a nossa próxima aula. Todos nós, de alguma forma, nos identificamos com aquelas histórias fantásticas que faz parte da história da humanidade. Eu lembro quando eu era criança, e isso tem pouquíssimo tempo, por isso eu lembro com tanta nitidez, que meu pai me presenteava com os personagens do Olimpo. Então, com o passar do tempo, eu tinha todo o Olimpo
na minha estante de brinquedos. E isso fez parte da minha infância e eu fui crescendo e talvez isso explique porque hoje eu tenho tanto interesse em estudar a mitologia. Mas qual seria de fato a importância da mitologia para nós? Porque a mitologia durou tanto tempo e persiste hoje, mesmo ao leigo, se nós pararmos e perguntarmos se você conhece algum mito ou algum deus ou algum herói mitológico, com certeza alguém vai lembrar de Hércules, de Zeus, Afrodite e Atenas. Mas o que é o mito propriamente dito ou qual é a função do mito para nós em termos psíquicos? É interessante quando nós estamos estudando, estamos adentrando a uma doutrina tão ampla e tão rica de conhecimentos como é a doutrina espírita e quando vamos estudando principalmente a obra de Joana de Ângeles e não é surpresa que ao lermos em algumas de suas páginas encontremos lá alguns dos mitos. E na própria história da nossa mentora, ela já teve a oportunidade de estudar os mitos e escrever sobre Narciso. Então, encontrar no livro e na própria obra espírita uma história sobre si, esses mitos que foram perdurando durante todo esse tempo, como as histórias que nós contamos aos nossos filhos, aos nossos netos, e essas histórias vão durando durante muitas existências, a mitologia vem com essa linguagem simbólica daquele homem antigo que tentava compreender o seu comportamento, que tentava compreender o seu mundo interior, que tentava compreender as reações daquela sociedade que ele vivia. Aquele homem que ainda estava aprendendo a entrar em contato com Deus e com o seu mundo interno. Então a própria história da mitologia caminha junto com a história do homem, com a história da humanidade, com a história das religiões. Todas as religiões que compõem a história do homem têm os seus mitos. O mito da criação de Adão e Eva e tantos outros mitos, Sísifo, ou Hércules, ou Perseu, não é novidade para nós. Mas tem uma função e tem um sentido para que a própria mentora coloque isso dentro de uma obra espírita, dentro de uma série de estudos psicológicos. O grande estudioso da mitologia, Joseph Campbell, nos diz: essas informações provenientes de tempos antigos têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana. Construíram civilizações e formaram religiões através dos séculos. E tem a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da nossa travessia pela vida. Conta-se alguns mitos por mais de 4.000 anos. Vamos hoje retomando o nosso módulo e vamos falar um pouco de mitologia. A mitologia, ela não tem uma data específica de começo, mas é muito interessante como, mesmo sem entender o significado profundo daquelas histórias de deuses, de fadas, de monstros e dragões,